Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Como vocês estão? Podem abrir os microfones, a câmera, quem quiser, sinta-se à vontade. Espero que todos estejam bem, com muita saúde, muita tranquilidade, protegidos e abençoados. Tudo bom? Legal. Obrigada, Gi. Oi, Matheus. Bom ver vocês. E aí, tudo bem? Friozinho? A Ju? Tudo bom, Ju? Bacana. É isso aí. Turma, eu deixei uma dica de um programa hoje à noite na Rede Globo que vai passar, que é no Globo Repórter, que é uma expedição do Pantanal. Eu achei interessante passar para vocês, porque é justamente sobre os biomas que nós estamos falando em aula, né? Então vai cair assim como luva para nós, tá? Então vale a pena, é um programa bem interativo, bem legal, vai instruir bastante, mostrar a realidade do nosso Pantanal, de um dos biomas mais lindos que se tem no planeta, tá? Então vamos lá. Com relação à aula de hoje, o que eu pedi que vocês fizessem? Que pegassem o caderno de atividades do LIP 2, tá? Por quê? Porque nós já vimos os biomas mundiais e os biomas brasileiros. Para não deixar o conteúdo se perder em atividades, eu quero fazer com vocês o caderno de atividades desse conteúdo, para depois, na semana que vem, nós entrarmos em distribuição das espécies de seres vivos nos biomas, tá? Porque aí não fica um assunto muito grande para a gente recordar as atividades depois, tá ok? Então eu vou pedir aí que todo mundo abra na página 7, caderno de atividades. Eu vou pelo chat também, então eu vou fechar minha câmera, tá? Até para não ficar travando, enfim, vai ficar o símbolo da biologia e eu vou deixar o chat aberto. Entre o chat e o microfone, a gente vai se comunicando, tá ok? Então, eu vou escrever aqui se alguém entrou agora, tá? Então, nosso caderno de atividades, no caso, o caderno de atividades 2, por ser do segundo bimestre. A página é a página 7 e ela está com o título de biomas, ok? Estão quietinhos hoje. O exercício, gente, é o número 1, tá? Então, eu vou fazer a leitura dele. É o frio? É o frio. Não posso reclamar porque eu adoro frio, então ainda bem que estamos todos em casa, protegidos, agasalhados, isso é importante, né? Então vamos lá. Biomas, número 1. No esquema abaixo estão citados os níveis de organização dos seres vivos. Desenhe em cada um dos círculos elementos que representem cada nível de organização. Esse desenho eu vou deixar para que vocês façam com calma depois, tá? E até porque eu não vou conseguir visualizar todos os desenhos. Deixem pronto. Assim que retomarmos a nossa aula presencial, aí eu vou ver a criatividade artística de vocês, tá? Então, assim, nesses círculos, o de vocês eu não sei, acho que deve estar escrito assim, ó, o círculo menor é o organismo, tá? No segundo círculo é a população. No terceiro círculo, uma comunidade. No quarto círculo, ecossistema. O quinto, bioma. E no último, biosfera. Tá? O que é isso que vocês estão colocando aí, gente? Miguel, não entendi essa sua colocação aqui. Deixa eu só ver. Então, vamos fazer o seguinte, ó. O exercício 1
ou a gente pode retomar depois, porque é um desenho e eu não vou conseguir ver de todos, tá? Então a gente deixa para depois. O exercício de inglês também pode ficar para depois, né? Então vamos lá. Exercício 2. Estou no 2, tá? Então vamos lá. Sobre os conceitos de biosfera e bioma, avalie as afirmativas abaixo, como V para as verdadeiras e F para as falsas. Depois, converta as falsas em verdadeiras e registre-as corrigidas nas linhas abaixo ou a seguir. Letra A. Vocês vão me ajudar a responder agora, tá? Ecossistemas com características semelhantes de fauna, flora, clima, solo e aspectos físicos típicos são agrupados formando uma comunidade. Isso está certo? Então é verdadeiro ou é falso? Certinho, falso. Corrigindo. A última palavrinha, formando uma comunidade, essa palavrinha comunidade é que está errada. Qual palavra eu poderia colocar no lugar aí para corrigir? Perfeito, Ju. Biomas. Natan, corrige aí, tá? Biomas. Então, Ju, certinho, legal. E o Natan, conserta aí. Ok. Letra B. O conjunto de todos os ecossistemas da Terra é chamado de biosfera. Certinho. Quem colocou? Esperar mais um pouco. B, verdadeira. Mateus, arruma que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. A C. Entre os biomas mundiais, existem aqueles com florestas, como a floresta pluvial tropical, a floresta pluvial temperada, a floresta sazonal temperada e a floresta de coníferas. Isso, Giovana, é para corrigir. Onde está escrito comunidade, coloca bioma. Tá? Você está certo, eu corrigi lá em cima. Essa C é verdadeira. Letra D. Entre os biomas mundiais, encontramos locais característicos pela vegetação rasteira, com poucas árvores ou arbustos, como nos biomas campos, savana e tundra. Letra D, quem chuta? Samuel acertou. A D, verdadeira. E a E? O bioma taiga tem verões curtos e invernos longos, temperaturas negativas e neve, além de solo pobre e sem vegetação. Matheus, daqui a pouquinho eu ponho todas, tá? Mas tá certinho o que você tá colocando aí. A E fica como, gente? Falsa ou verdadeira? O que vocês acham? Luiz. Falso. Quem eu vou corrigir? Tá escrito sem vegetação. É com vegetação. Tanto é que nós temos a floresta de coníferas, que é aqueles pinheiros do Natal, em forma de cone.
Então, ó, repetindo aqui para quem entrou agora, número 2, caderno de atividades. Então, ficou F, V, V, V e, opa, F. Um F no começo, um F no final e no meio os 3 Vs. Então, ficou A, F, B, V, C, V, D, V e E, F. Confere. Beleza. O solo é rico. Peraí, onde você está vendo aqui solo? Não, aí aqui o solo continua o mesmo. Solo pobre. A única coisa que muda é a vegetação, tá? Isso, Ju, certinho, o solo é pobre mesmo. Beleza. Sem problemas, Luiz, é isso aí. Página 8, exercício 3. Muito bem, Natan. Vamos lá. No exercício 3, gente, temos que ficar atento à página 9, tá? Por quê? A letra A e B corresponde ao exercício 3. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro na página 8. Observe os biomas apresentados nas fotos abaixo e, na sequência, faça as atividades solicitadas. Então, nós temos aqui, letra A. No quadro a seguir estão os nomes dos biomas retratados nas imagens apresentadas anteriormente. Escreva nas linhas abaixo de cada foto qual é o seu respectivo bioma. Então, você tem deserto subtropical, taiga, savana, floresta pluvial temperada, tundra, campo, floresta sazonal temperada, floresta pluvial tropical. Na B, nós temos um monte de números aí, de 1 a 16, tá? Tem assim, relacione os números que indicam as características descritas abaixo aos seus devidos biomas mundiais, representados em cada uma das imagens. Cada bioma contém pelo menos 3 características. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pedir que vocês deem um tempo no chat para não confundir o colega, porque esse exercício é um pouquinho complicado, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. O exercício é o número 3. A primeira imagem, Atacama, no Chile. O que a gente vai colocar nesta imagem? Qual é o tipo de bioma que está na letra A? Que eu encontro no Atacama, no Chile. Então, eu tenho que ver se é um deserto subtropical, o que ele é, tá? Então, taiga, savana. Então, eu vou fazer o primeiro só para vocês compreenderem como a gente vai pensar junto. Aqui, o Atacama, do Chile, é um deserto subtropical. As características, isso, João, desse deserto, nós temos temperaturas altas o ano todo. Na letra B está como número 2. Eu tenho, nesse deserto, chuvas raras. É o número 4. E a 9, deixa eu ver se corresponde. Vegetação e animais adaptados à escassez de água. 9. Então, a resposta do primeiro quadrinho fica assim. Atacama, Chile, deserto subtropical. As características estão nos números 2, 4 e 9. Poderia ter outras, tá? Aí você tem que ir lá pesquisar em cada um desses biomas.
O próximo que eu vou fazer com vocês é o Costa Rica. Acompanha comigo aí. Costa Rica, gente, é a floresta pluvial tropical. Quais seriam as características que eu poderia colocar? Tá, poderia colocar mais de uma no caso seriam 3, mas eu posso colocar 4. Só colocar o número, porque não cabe escrever tudo, tá? Então põe desse jeitinho aqui, ó, que aí a gente vai olhar lá. Então a Costa Rica, chuvas muito frequentes o ano todo, temperaturas altas o ano todo, árvores com folhas largas e herbívoros e carnívoros nativos e muito insetos. Não vou escrever tudo isso, eu só vou numerar. Serengeti. Nós temos aí Tanzânia. Vamos ver essa pobrezinha, já tem o nome aqui, ó. Savana. Leões maravilhosos vivem nesta região. Tô colocando para vocês. Poderiam colocar 3? Se tiver mais, coloca. Tô dando exemplo. Então, a savana, gente, temperaturas altas o ano todo. Elefantes também, com certeza. Vegetação com gramíneas e grupos isolados de arbustos e árvores. Grandes animais herbívoros e carnívoros, no caso, o Matheus colocou os elefantes, né? O 13, 2 estações bem definidas, seca e chuvosa. Pode ser o 16 também, herbívoros e carnívoros nativos e muito insetos, tá? Michigan, não sei se eu falei certo. Estados Unidos, opa, escrevi errado aqui. Michigan, nos Estados Unidos. Aqui nós temos a floresta sazonal temperada. Características eu posso encontrar no número 3, 8, 10 e 14. Se alguém já viajou para esse belíssimo lugar também, insetos, invernos rigorosos, com ou sem neve, árvores com folhas que mudam de cor e caem do outono, adaptadas à variação de temperatura, mamíferos adaptados ao frio, no número 10, fauna rica no verão e no inverno, os animais hibernam ou migram, no caso tem muitos esquilos, tá? Califórnia. Califórnia. Também nos Estados Unidos. O que nós temos aí? Floresta pluvial temperada. Características: 6. Na Califórnia, vamos pegar aqui no 1, chuvas muito frequentes o ano todo, floresta de sequoia, tá? Que é essas árvores bem altas, temperaturas amenas o ano todo.
o Ártico, Rússia. Aí aqui tá pedindo a característica na época do verão. Tá? No verão ou não, é a tundra. Aí nós temos 3, 5, pode colocar o 10 e o 14. A tundra nós temos invernos rigorosos com ou sem neve, vegetação com gramíneas e grupos isolados de arbustos e árvores. 10, mamíferos adaptados ao frio. E o 14, fauna rica no verão e no inverno. Os animais hibernam ou migram. Ou ele dorme ou ele vai buscar alimento e calor em outra região, tá? Mongólia. Na Mongólia, campo, o seu bioma. Podemos colocar o 3, o 5, o 11 e o 16. Nesse caso, invernos rigorosos com ou sem neve. O 5, vegetação com gramíneas e grupos isolados de arbustos e árvores. O 11, grandes animais herbívoros e carnívoros. 16, herbívoros e carnívoros nativos e muito insetos. E por último, Sibéria, Rússia, está pedindo no verão. Então, nós temos aqui taiga, que é o que sobrou, a pobrezinha. Nós podemos colocar a característica do 3, do 10 e 12, para mudar um pouquinho. O 3, invernos rigorosos com ou sem neve. 10, mamíferos adaptados ao frio. E o 12, florestas de coníferas. Pedro, deve ser um lugar muito bacana de conhecer, né? Deve ser bem interessante mesmo. Nós temos biomas do mundo todo, né, gente? Uma riqueza de fauna, flora, algo assim muito rico, né? Bela natureza e muita coisa boa nos fornece, né? Gostaria de poder conhecer um pouquinho de cada um, mas é complicado, né? Ainda não conheço o Brasil inteiro? Imagina. Então vamos lá. Tudo bem, gente, no exercício 3? Eu fiz assim para vocês poderem o mais fácil possível a resposta para não atrapalhar nesse momento. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Podemos seguir para o exercício 4? Estão muito quietinhos. Estão me ouvindo bem? O exercício 4, tá? Página 9. No exercício 4, nós temos um mapa com os principais biomas mundiais. Então vamos lá. No mapa abaixo estão representados os biomas mundiais. Ao lado dele, escreva legendas com o nome de cada bioma de acordo com a cor que o indica no mapa. Então, o que vocês escreveriam, ou quem gostaria de estar chutando aí? Essa a tonalidade verde. Deixa eu só ler uma coisinha que a Júlia escreveu. Meu pai fala que se a gente nem conhece o Brasil direito, não tem por que nós queremos ir para a Disney. Boa, Júlia! Mas a Disney também deve ser, assim, maravilhoso, né? É um mundo de encantamento.
né? Vale a pena. Se tem oportunidades, a gente tem que aproveitar. Ou conhecer o Brasil, ou fora do Brasil. Onde surgir a oportunidade, né? É bom a gente ir, tá? Porque a gente da vida, a gente tem que tirar os bons momentos. Sempre, né? E é isso aí. Vamos lá, gostei, Ju. Gente, a cor verde. Agora deixa a Disney um pouquinho para lá, tá? Para a gente não distrair. Nesse mapa, essa tonalidade verde clara, que é o primeiro quadradinho, vocês podem colocar aí que é a floresta pluvial tropical, tá? Então, no primeiro quadradinho, floresta pluvial tropical, tá? Gente, só dá um tempinho agora no chat, só para a gente poder. Porque olha, já tem gente se perdendo. Então, só para um instantinho, que aí a gente continua, depois a gente abre de novo, tá? Então, ó, primeiro quadradinho, exercício 4, tá? O quadradinho verde, floresta pluvial tropical. Eu coloquei a resposta lá em cima no chat. O quadradinho de cor cinza. Vou colocar assim, ó. Quadradinho de cor cinza é a tundra. Olha onde está localizada essa tundra. O quadrado preto, nós temos as localizações, gente, do que são a taiga nos biomas do mundo. O quadrado de cor verde escuro, nós temos floresta sazonal temperada. Desculpa que é sazonal. Eu coloquei um i e é um erro meu. Foi um erro meu de falar e de digitar. Nós temos um quadrado amarelo. Nesse amarelinho é o campo. O quadrado laranja, nós temos a savana. E o quadrado vermelho, por último, nós temos o deserto. Se pegarmos o nosso país nesse mapinha, tá? Então, nós vamos observar que no Brasil nós temos a cor verde clara, que é a floresta pluvial tropical. Não é cinza, gente? É lilás, desculpa. Nossa, eu sou. O cinza, gente, é lilás, é isso? Vê se vocês enxergam essa cor. Desculpe, isso mesmo, arruma aí para mim. É a tundra, tá? Mas tá certo a resposta, pelo amor de Deus. Só troquei a cor. Arruma aí. É lilás, tá certo. Agora é que eu tô com uma luz aqui meio ruim em casa, mas é bem lilás. Foi erro meu mesmo. Então vamos lá, gente. Só voltando aqui. No mapa, então, do nosso Brasil, dentro desses biomas mundiais, observem a coloração. Nós temos floresta pluvial tropical, nós temos a savana, campo, eu estou enxergando só esses. Depois, se alguém achou mais alguma outra corzinha aí, me fala, tá? Mas a princípio eu estou enxergando só essas cores. A gente vai estudar o nosso bioma totalmente separado, não tem problema. Então tá certo. Obrigada aqui, Henrique. É o Henrique?
Samuel, não deve ser não. Então vamos lá, gente. No exercício 5, dá um tempo agora no chat de novo. Além dos continentes, a superfície terrestre apresenta uma grande área coberta por água, onde estão localizados os ecossistemas aquáticos. Sobre esses ecossistemas, faça o que se pede a seguir. Letra A. Identifique alguns dos fatores abióticos que interferem nesses ambientes. Gente, nos ambientes aquáticos, os fatores abióticos que interferem são a temperatura das águas, né? A quantidade de luz, então a luminosidade. Nós temos a quantidade de sal, salinidade da água. Tanto é que eu não posso dizer que a água doce não contém sal. Contém. Menor quantidade que a água do mar. Então, ambientes dulcícolas contêm sais, porque, claro, no solo, nas pedras, nós temos os sais minerais que se dissolvem nessa água em menor quantidade do que na água do mar. Então, eu tenho no ambiente dulcícola e no ambiente marinho salinidade da água que sofre modificações, tá? E, claro, consequentemente, nutrientes dissolvidos nesses ambientes também, e etc., né? Também sofrem variações. Então, eu tenho ambientes com mais nutrientes, outros com menos nutrientes, tá? Porque não é assim, um lago não é igual em todos os lugares do mundo. Né? Um mar não é igual em todos os lugares do mundo. Nós temos a concentração de nutriente, quantidade de luz, temperatura, enfim, pressão, que tem a ver mais com a profundidade dessas águas. Então, tudo isso sofre uma variação, tá? Na página 10, nós temos a letra B. Então, ficou a letra B lá em cima. Faça a correspondência correta entre as colunas. Número 1, zonas bênticas. 2, zona pelágicas. 3, estuários. 4, zona que a gente chama de entre marés. 5, recife de corais. E o 6, lagos e rios. No parênteses, lá em cima, são ecossistemas de água salgada com grande diversidade. Que número que vocês acham que nós poderíamos colocar aí? Quem gostaria de, nem que fosse chutar a resposta? Não, Natan, que outro número, vamos ver. Tá que nem bingo isso aqui agora, hein? Número, vou colocar aqui, 5. Primeiro começa com o número 5. São ecossistemas de água doce. Esse não tem como errar, hein? Segundo parênteses. Lagos e rios. Perfeito. Certinho. Depois eu coloco a numeração seguida certinho, tá? Se alguém perdeu algum. Sofrem impacto das marés entre rios e mares. 3, perfeito, Ju. Estuários. Estão localizados no fundo do mar. Quem fica lá no fundo do mar? Zonas bênticas, número 1. São áreas de mar aberto. Aquele mar que passa navio, embarcações. Zonas pelágicas, 2. Júlia, certinho.
sofre o impacto direto da subida e da descida das marés. Só sobrou o número 4. Então, vou colocar a resposta aqui da B por ordem, tá? De cima para baixo. Então, ficou 5, 6, 3, 1. Deixa eu ver. 5, 6, 3, 1, 2 e o 4. Confere. Isso, Matheus, certinho. Legal. Só que faltou um aqui, né? 5, 6, 3. Não, tá certo. Eu aqui bati o olho errado. Número 6. O 6. Agora vamos entrar só no nosso Brasil. O Brasil tem 6 biomas continentais com uma das maiores biodiversidades de fauna e flora do planeta. Observe as imagens a seguir e escreva os nomes dos biomas a que elas se referem. Gente, o primeiro quadradinho do canto esquerdo, o que vocês colocariam? Primeiro quadradinho do canto esquerdo. Não. Caatinga, perfeito. Embora pertença a um grupo de deserto, mas o nosso país é Caatinga, tá? Embaixo da Caatinga, qual seria? Então, é o segundo quadrado do lado esquerdo. Embaixo da Caatinga, quem viria? Cerrado. Terceiro quadradinho embaixo do cerrado. Então, terceiro do lado esquerdo. Pantanal, não pântano. O bioma tem nome. Não é Pantal também, não. Pantanal, arruma aí. Isso. Voltando lá em cima do lado direito. Qual é o nosso bioma coberto de árvores? Tem árvore para tudo quanto é lado. Ou pelo menos deveria ter mais. Está sofrendo demais com desmatamento. Amazônia, muito bem. Certinho. Segundo quadradinho do lado direito e do lado do cerrado. Pampa, Campos Sulinos, tanto faz. Tá certo, viu, Luiz? Pode deixar. Também vale esse nome, Luiz. E o último quadradinho do lado direito, muito aqui em São Paulo, encontrada, Mata Atlântica. Perfeito, Ju. Para quem ficou perdido, tá? Então, para um pouquinho o chat, que eu vou repetir o número 6 para não atrapalhar os colegas, porque eu vi que tem aluno que ficou meio perdido. Então, vamos lá. Número 6, primeiro quadrado do lado esquerdo. Ficou Caatinga, embaixo de Caatinga, Cerrado, embaixo de Cerrado, Pantanal. Tudo bem? Primeiro quadrado do lado direito, do lado da Caatinga, Amazônia, embaixo de Amazônia, Pampa ou Campo, embaixo de Pampa, Mata Atlântica. Pedro, conseguiu pegar? Se achou? Que eu vi que você estava perdido.
Tudo bem? Ótimo, legal, Pedro, isso mesmo. Gente, estou tentando fazer o máximo possível para que vocês não se percam, tá? Estou na página. Não, não estou ignorando ninguém, não, Pedro. Nunca. É que eu tenho que ir respondendo e aí depois eu volto, tá? Isso, Natan, muito obrigada. Página 11. Depois eu retomo, viu? Vamos lá, Pedro. Então, ó, desculpe, página 11, o exercício é o 7. Nesse daqui, a fauna e a flora dos biomas brasileiros são ricas e variadas. Escreva o nome dos biomas brasileiros em que há maior incidência das espécies apresentadas nas fotos a seguir. Então, assim, nós temos aqui fauna e flora. Então, nós temos o açaí. Gente, o açaí, aí esse aqui fica mais fácil, eu posso colocar a palavra, ó. O açaí maravilhoso. Onde, em que bioma brasileiro ele é mais encontrado, tá? Nós temos o açaí muito encontrado na Amazônia, ok? Todo mundo colocou aí? Temos um outro fruto que esse não é tão conhecido nosso, araticum. Eu particularmente não conheço, tá? Mas esse fruto, se vocês observarem, ele é bem seco. Ele tem uma casca bem grossa. Então, esses alimentos com casca grossa, ele é encontrado no nosso cerrado. Se eu já comi guapeva, não conheço. Vou até procurar depois para ver o que é. Isso, Matheus, ele parece uma pinha, esse araticum, é da mesma família. Guapeva, vou procurar, Giovana, para ver o que é isso. Não conheço. Vou até marcar aqui. Guapeva. Você encontra fácil aqui em São Paulo? É do Cerrado. Vou atrás para ver. Juazeiro. Vamos lá para o Juazeiro. Juazeiro, gente, também característico da nossa caatinga. Tamanduá-bandeira. Esse bichinho eu tenho paixão por ele. Esse é um dos bichinhos que eu falei para vocês que eu dei mamadeira no zoológico de São Paulo. Gente, esse animal é encontrado no nosso cerrado, infelizmente muito devastado pelas queimadas, tá? Oh, legal, Matheus, que você pesquisou. Arara azul. Essa também foi um dos primeiros animais que eu mexi. Gente, arara azul da nossa caatinga, tá? Ameaçada de extinção também, mas já está tendo uma grande, vamos dizer assim. Isso, não, o blue não é arara azul, é ararinha azul, tá? Isso aí foi um erro do filme, mas tá valendo, tá? O blue é uma ararinha azul, ele não é arara, tem diferença aí. Ele é ararinha azul de Lear, como é chamado. Então, arara azul caatinga. Como eu estava dizendo, nós temos um projeto da arara azul que já está sendo muito bem reproduzido em cativeiro, tá? O jacaré.
Eu espero que se alguém puder ver hoje o jacaré de papo amarelo, nós encontramos no nosso maravilhoso Pantanal, tá? O graxaim, ele parece um lobinho, tá? O graxaim, ele já é do Pampa ou Campos Sulinos. Então ele é encontrado muito no sul do Brasil. E o jacarandá, não sendo da fauna e sim da flora, a extração da madeira foi uma das consequências da extinção dessa árvore, que hoje é proibido, ou deveria ser proibido, tá? O desmatamento do jacarandá para a fabricação de móveis, que antigamente era uma das coisas mais nobres que se tinha. Tanto é que no Museu do Ipiranga você tem móveis, né, dentro do museu que são fabricados pelo jacarandá. Isso, Matheus, olha que coisa mais linda. Tem a diferença ararinha azul. Tá vendo que aqui embaixo, tá? Você tem a ararinha de Lear, a ararinha azul. São maravilhosas, gente. É uma das coisas mais lindas que a gente tem. São esses animais e essa riqueza da flora também, né? Foi extinta? Ou quem que foi extinta? Peraí. Quem que tá me perguntando? Ju, quem que você tá perguntando? Arara azul ou jacarandá? O jacarandá, nós temos um grupo ainda desse tipo de árvores na Mata Atlântica, tá? E no todos os jardins botânicos do Brasil, Rio de Janeiro, principalmente aqui de São Paulo, eles têm sementes e eles fazem o reflorestamento. Então, esteve na lista ameaçada de extinção, tá? Mas ela está sendo reabilitada. Tanto é que é proibida o desmatamento dessa planta, né? Dessa árvore, na verdade. Tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Beleza. Turma, a nossa aula terminou. Eu parei no exercício 8, tá? Então vamos finalizar aqui, vamos até às 7. Eu gostaria muito se vocês pudessem assistir essa. Ai, não sei, Matheus. Essa eu não vou saber o nome. Eu vou pedir o seguinte: que quem puder assista hoje o Globo Repórter sobre o Pantanal. É uma maneira da gente enriquecer mais os nossos conhecimentos, tá? E fiquem com Deus. Bom final de semana. Vou abrir minha câmera aqui para a gente se despedir. Qualquer dúvida, no meu e-mail vocês possam fazer pergunta. Não precisam resolver aqui, porque vocês têm outras atividades, tá? Deixa que a gente, nas próximas aulas, a gente vai retomando esse conteúdo, tá ok? Então, eu vou me despedir aqui pelo chat também. Quem quiser ir saindo, pode ir saindo. Bom, obrigada pela aula. Bom final de semana. Se cuidem, fiquem com Deus. E até a semana que vem. Ok? Mais alguma dúvida? Se alguém tem dúvida, é só perguntar também. Fiquem à vontade.